Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos nós, com todos vocês que estão agora, nesse momento, em suas casas ou mesmo em outros lugares, mas nos acompanhando neste culto de adoração ao Senhor, nesse culto dominical, chamado culto da manhã de domingo. Ainda, irmãos, desta forma online, se estamos entendendo, não é chegado ainda o momento adequado, né, para voltar, ainda que estejamos já nas quartas-feiras, fazendo os nossos cultos presenciais. As irmãs da Débora de oração, as irmãs que se chamam de Débora para orar, já estão também fazendo as suas reuniões, né, também presenciais, e assim, aos poucos, nós vamos voltando às nossas atividades dentro, no entanto, ainda das limitações que nos estão sendo impostas. Mas o Senhor está por cima de todas as coisas, Ele há de ter e tem a última palavra, e como temos colocado diante dos irmãos em todas as oportunidades que temos, quando falamos desse assunto, a nossa oração é esta: Senhor, ensina-nos a voltar. Que os irmãos possam ser abençoados para serem abençoadores, não é? Suas vidas possam ser edificadas. Que esse domingo, quando nós vamos celebrar mais uma vez a reforma religiosa do século XVI, também chamada de reforma protestante, haverá referências a isto pela manhã e também à noite, não é? Que nós possamos então estar unidos, juntos agora, naqueles que são os princípios da reforma, porque são os princípios bíblicos. Somente a graça, somente a fé, somente as Sagradas Escrituras. Passamos a direção, então, da direção desse culto, sob a orientação do Espírito Santo, ao nosso ministro de música. Bom dia, amada igreja. Convido a igreja para declararmos que toda a glória seja dada ao nosso Deus. Eu vou pedir, isso aqui não tinha sido programado, mas eu vou pedir que o Anderson toque ao único que é digno, para que a gente, juntos, de forma honesta, digamos isso: toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Vamos declarar juntos: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Glória a Deus. O tema do culto dessa manhã, meus irmãos, é a fé em Jesus. A fé em Jesus gera interesse nas Escrituras e não nos afasta da graça. A fé em Jesus gera interesse nas Escrituras e não nos afasta da graça. Leamos Romanos 1:17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Louvemos a Deus ainda com o hino 291 do Inário para o culto cristão
Graça de Deus, infinito amor, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. Graça de Deus, infinito amor, graça maior que todo meu mal, lá no Calvário, meu Salvador, prova me deu desse amor real. Graça, fonte de paz, de perdão e amor. Graça de Deus para o pecador. Todas as manchas do meu pecar não poderei jamais esconder. Pode Jesus me purificar e como a neve me embranquecer. Graça, fonte de paz, de perdão e amor. Graça de Deus para o pecador. Graça insondável é dom de Deus, a quem em Cristo somente crê. Se tu desejas chegar aos céus, em Jesus Cristo põe tua fé. Graça, fonte de paz, de perdão e amor. Graça de Deus para o pecador. Pai querido, nós queremos exaltar o Teu nome por estarmos nesse instante, Senhor Deus, com os nossos corações gratos a Ti, por tudo, Senhor Deus, o quanto Tu representa para cada um de nós, pelo motivo que é, Senhor Deus, estarmos juntos, declarando a Tua soberania e prestando culto a Ti. Senhor, sonda os nossos corações e continua a encher-nos da Tua presença, por meio do Espírito Santo, neste dia, neste culto, em que vamos e continuamos a dedicar a Ti. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Igreja, leamos o texto de confissão. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6:18. Participemos do nosso momento de oração. Faremos, irmãos, como temos feito até então. Nós começamos a ler enunciados que os irmãos transformam em suas preces, em suas orações, em seus pedidos também diante de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, Deus com a gente, em nosso coração e mente, mediante Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo, recebe o nosso canto, nosso louvor e adoração. Esses são ainda os tempos da Covid-19 que nos impedem de nos reunirmos como tua igreja em nosso templo,
que nos comove. Porque és misericordioso e compassivo, ajuda-nos a mantermos-nos unidos, decididos, como corpo vivo de Cristo, tua igreja. Ensina-nos a voltarmos ao nosso culto presencial, reconhecidos e que em meio a tanto engano letal, o que há de real é que tu nos livraste do mal pior, o mal da pandemia, da perdição eterna. Obrigado pelos que estão vencendo esta pandemia e pelos que, por causa dela, descobriram que Jesus Cristo, nosso Redentor, vive e nos guia. Quantos aprenderam e ainda estão aprendendo nesses dias difíceis, ainda que gemendo, que estavam navegando em barcos aparentemente seguros, mas que começaram a fazer água, afundaram, naufragaram, colocando-os em apuros. As garantias que haviam sido dadas acerca deles foram falsas, ímpias, vazias, e por isso eles foram incapazes de suportar as águas bravias, por causa das ventanias que vieram e viraram o mundo de ponta cabeça. São duras as realidades que nos cercam. Esta pandemia, uma cidade violenta, com tanta desonestidade e hipocrisia, um país de terras queimadas e carestia, corrupção e covardia, se deixando levar por uma maldosa gritaria. Sabemos, Senhor, que todas essas duras realidades nos acontecem porque em sua maldade a humanidade nega o juízo de Deus, ridicularizando-o, quer por meio dos que negam a tua existência, quer por meio dos que com incoerência procuram encaixar Deus nas suas preferências e imaginação, e ainda pelos que te substituem, Senhor, pelos seus falsos deuses e redentores, mentirosos salvadores, que fazem dos que os seguem eternos perdedores. Mas como tua igreja, temos falhado, pecado, contribuído com as nossas atitudes para que o mundo se veja no direito de questionar o teu juízo, o teu aviso, entendendo que a tua ira não passa de uma ficção a serviço da ambição sem compaixão dos interesses das igrejas. Mas o não se buscar a tua misericórdia, Senhor, com humildade, está tornando a vida no cadafalso da humanidade. Então, Senhor, tem misericórdia da tua igreja, denominada Batista do Parque São Basílio, dando-nos a tua direção, orientação, para enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de fazer vencer a escuridão. Também é esta oração pelas igrejas que chamam e clamam pelo teu nome. Descobrimos, Senhor, por causa desta pandemia, o quanto estávamos dependentes, que ironia, de calendários, eventos, horários e templos, tudo isso necessário, desde que firmados, centralizados no Calvário. Mas desejamos voltar ao nosso templo, no teu templo, para juntos te cultuar, nosso intento. Por isso te pedimos, no momento, que tu nos ensine com equilíbrio a voltarmos e repensarmos o nosso relacionamento contigo e de uns para com os outros. Sem ti, Senhor, não suportamos a dor, deixamos-nos abater pela doença, pelo temor. Então, por causa da vida que tu nos dás nesta nossa trajetória, nós te pedimos misericórdia, misericórdia, misericórdia. Sem quaisquer exigências, pois jamais ousamos dizer o que deves fazer, que o digam os insensatos, do engano candidatos, prostramo-nos com temor e tremor perante a tua sabedoria e justiça incomparáveis, pedindo pelos que estão neste mundo, neste bairro, em nossas casas, feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados, que sejam alcançados por tua compaixão, inclusive através de nós que somos a tua mão, tua igreja, a única que pode inclusive anunciar que o remédio para a pior de todas as pandemias, a da perdição eterna, já existe: Jesus Cristo. Meu Deus, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje, tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio,
a solidão, a saudade. Tem misericórdia, ó Senhor, dos que já estão passando por isso. Que não prevaleçam, ó Deus, os que se aproveitam desses dias para usufruir vantagens financeiras e políticas, os que negociam sem qualquer vergonha e compaixão a moral do país, a moral da nação. Que se arrependem enquanto há tempo. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país, das nossas terras queimadas, devastadas, também pelo fogo da insensibilidade, da irresponsabilidade. Dá sensibilidade ao nosso presidente, aos governadores, aos seus ministros, aos nossos políticos, aos candidatos. Olha os que estão sem fontes de ganhos, os que precisam e ainda não receberam a ajuda do governo. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faze-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras, de forma imparcial, de nos mostrar a beleza do seu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Tem piedade da raça humana. Ilumina aos que estão trabalhando por vacinas e remédios outros que possam levar à cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, serventes, funcionários da administração, que lutando nos hospitais, nos centros de saúde para salvar vidas, estão colocando as suas vidas em risco. Tem misericórdia, Senhor, do povo das Maldivas. Situada no sul da Ásia, a República das Ilhas Maldivas tem 512 mil habitantes, 12 mil dos quais estrangeiros. Na última sexta-feira, se anotava 11.358 habitantes contaminados pela Covid-19, com 37 óbitos, mas os dados lá não são confiáveis. Embelezadas pelos tons do vibrante azul do oceano e envolvidas por um radiante pôr do sol, as ilhas que formam este país atraem milhares de turistas todos os meses, e o turismo é a principal fonte de renda, agora visivelmente prejudicado pela pandemia da Covid-19. Mas por trás das belezas idílicas desse arquipélago, há uma triste realidade. Este pequeno país tem uma das maiores taxas de divórcio do mundo e o aumento da criminalidade, graças às atividades das gangues que promovem assaltos e agressões, vai saindo cada vez mais do controle das autoridades. O abuso de crianças é uma realidade constante e a dependência das drogas vem se tornando também numa pandemia, especialmente entre os adolescentes. A situação ecológica do país é temerária, porque o coral que sustenta suas ilhas está sendo destruído pelo aumento da temperatura dos oceanos e cada vez mais a água está cobrindo a terra. Há cientistas que dizem que o país pode desaparecer de repente. Embora alguns direitos estejam sendo dados ao povo em termos de liberdade religiosa, o país se considera oficialmente 100% muçulmano e o islamismo está misturado a crenças fetichistas que escravizam o povo ao medo dos espíritos. Não há liberdade para nenhuma outra religião fora do Islã. Os estrangeiros, como dissemos, cerca de 12 mil, trabalham no país, mas não têm a cidadania. Esses podem ter suas religiões, mas só podem se reunir em suas casas, sem muito movimento e sem a assistência de qualquer cidadão nativo. Só o Evangelho de Lucas e o livro de Atos estão traduzidos para a língua nacional, mas estão proibidos de circularem. Pessoas que sejam apanhadas com qualquer um exemplar dessas porções bíblicas são presas. Toda a abordagem missionária é feita em segredo e com grandes riscos. Não se sabe de cristãos entre os nativos.
Dizem ter existido cerca de 10, mas desapareceram, suspeitando-se de que foram mortos. Entre os 12 mil estrangeiros, há 51 cristãos evangélicos ou protestantes, 0,4% desses estrangeiros. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas, ou com gemidos e aflições dos nossos corações, que, no entanto, sempre acham o descanso e o alívio em Ti. Não esqueça da nossa lista de intercessão, nosso ministério. Os nomes que ali estão são pessoas que contam com as nossas orações. Deus conta com as nossas orações. Lembre-se agora dos nomes que estão sob a sua responsabilidade. Acrescentem o nome do pastor Carlos César Novaes, pastor da Igreja de Barão da Taquara. Na quarta-feira nós até fizemos uma confusão, não é? Confundindo o seu nome com o nome do pastor Carlos Elias da PIB de Campo Grande, mas através de um áudio nós fizemos a devida correção. O pastor Carlos César pediu, inclusive, para ser internado na última sexta-feira, para um tratamento mais efetivo. Vamos orar por ele. A sua ministra de música também foi acometida pela mesma enfermidade. Por você agora nesse momento, por alguém que vem à sua mente, ao seu coração. Esta foto que está sendo exibida, estamos vendo a foto da filha do pastor Nivaldo, né? Ela já foi operada, pelo que vimos, está aí se recuperando, ok? Agradeçamos a Deus por isso. Muito bom. Temos sempre, irmãos, em nosso momento de oração, aquela parte do nosso momento missionário, né? Quando nós oramos pelos nossos missionários parceiros, organizações com as quais nós temos também parceria, e sempre se encerra esse momento com uma oração em nome do nosso Conselho de Missões. Olá, crianças! A história de hoje se chama Tempo para Orar. Olá, irmãos, irmãs, amigos. Neste momento de oração por missões, nós queríamos ainda lembrar que estamos em outubro e mês da criança. E este mês da criança nós estivemos lembrando já das nossas preciosas crianças. E elas estão sendo altamente atingidas por leis injustas. E é nesse sentido que nós queríamos lembrar também nesta data de orar pelo pastor Cláudio Rufino,
que é um dos missionários adotados por esta igreja e que se dedica principalmente a trabalhar contra a pornografia e contra leis que favorecem o mau comportamento moral do povo brasileiro. Isto ele já realiza há mais de 20 anos, desenvolvendo um ministério na área evangelística e de ensino. E ele reconhece a Igreja Batista do Parque São Basílio como uma das suas parcerias importantes. Ele tem aqui estado em diversas ocasiões. O pastor Cláudio Rufino já escreveu vários livros, já participou de inúmeras conferências pelo Brasil e por mais de outros 10 países, cerca de 10 países pelo mundo afora. E tem assumido tribunas de câmaras municipais, assembleias legislativas e do próprio Congresso Nacional, sem se envolver exatamente com uma atividade legislativa de procurar ser um dos candidatos. Mas, meus irmãos, vamos aqui lembrar, então, de orar por ele, porque ele tem sofrido, inclusive, ameaças durante estes anos, porque procura prevenir crimes e pecados sexuais. Nós sabemos que poucas áreas do Brasil têm sido tão atingidas como estas, que são de destruição de valores éticos, morais e familiares, à luz dos ensinamentos bíblicos. Então, nós devemos então orar por ele nesta luta espiritual, nesta luta moral, que já enfrenta há muitos anos, no objetivo de mudar a consciência e a prática judiciária e legislativa deste país. Oremos. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Rufino, que se coloca como missionário teu, como pessoa efetivamente envolvida na luta, na grande luta moral deste país, talvez e provavelmente uma das principais desta nação. Pedimos que estas leis possam ser mudadas, a sua atuação se torne cada vez mais efetiva e as nossas crianças, as nossas amadas crianças, possam perceber no futuro breve um resultado prático desta atuação do teu servo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja para lermos o texto de louvor e consagração. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Igreja em Ação com nosso irmão Gilberto Nobre. É um pouco, agarrou aqui o óculos aqui, mas vai estar tudo certo. Pronto, agora fiquei no esquema. Bom dia, igreja, bom domingo a todos, que Deus abençoe cada família, cada irmão que está ao alcance da nossa voz, da nossa mídia, né? Que Deus esteja enriquecendo o lar de cada um. Nós vamos hoje começar com o nosso aviso da União de Casais, da nossa União de Casais, hoje às 17h30. Aí vai ter aí o pastor Tiago fazendo convite para os irmãos. Os queridos irmãos, neste domingo quero convidar você para refletirmos juntos sobre o tema Em Guerra por Nossas Famílias. Uma abordagem, são lições a partir do livro de Esther. E se o destino da sua família dependesse da sua posição nesta guerra? Venha aprender conosco neste domingo, 17h30, na União de Casais, Em Guerra por Nossas Famílias. Aí então o vídeo, né, com o nosso querido pastor Tiago, que estará nos falando
hoje às 17h30. Então, 17h30, acesse lá o YouTube, vai estar lá a palestra, né? Essa orientação aí muito importante para as famílias da nossa igreja. Nós temos um segundo vídeo que trata a respeito da ação social da igreja, né? Os irmãos Fanny e Júnior, em nome da ação social da igreja, né, da irmã Leda e da irmã Simone, estiveram levando um auxílio para alguns locais na oportunidade. Vejamos o vídeo aí que vai ser passado. Os irmãos viram, né, esse trabalho do Departamento de Ação Social da Igreja também, que continua em atividade, né, levando pão a quem precisa, ajuda aqueles que estão necessitados. No nosso terceiro ponto aqui, nós teremos uma atividade dos missionários da alegria. Os missionários da alegria, eles têm a direção aqui em nossa igreja, pelo irmão Márcio e a irmã Rosana, mas é um grupo interdenominacional e que trabalha junto conosco no apoio a essas atividades. Nós vamos ver aí trigêmeas, essas crianças estão dentro da comunidade de Antares, elas perderam a mãe logo assim que nasceram, estão morando com a avó, e nós, através do grupo Missionários com Alegria, com nosso apoio logístico também, através da Kombi, também com alimentação, estivemos lá, né, através do irmão Márcio e irmã Rosana, levando fraldas, alimento, leite para as crianças, brinquedos, né? Essas criancinhas são alvos das nossas orações, tá, irmãos? A mãe, como eu falei, ela faleceu logo após o nascimento das crianças, o pai não é presente e a avó que cuida, né, ali na comunidade de Antares. Bom, orem por essas crianças, né? Deus abençoe o trabalho dos missionários com alegria. Missionários com alegria. Nós temos, irmãos, essa semana também o trabalho que nós realizamos todo mês aqui na nossa igreja. Essa semana, agora, quinta-feira, dia 29, estarão sendo distribuídas mais ou menos 110 bolsas em auxílio a famílias que vêm à igreja, né, e que necessitam do nosso auxílio. Essa semana, então, quinta-feira. Se o irmão tem alguma situação que possa nos ajudar nessa semana com respeito à alimentação, traga para a igreja. Se não puder trazê-lo, pode fazer através das ofertas também para a igreja, designando ação social. Nós estaremos, então, essa semana fazendo o nosso trabalho, que é agora também com o retorno da irmã Simone, né, que estará à frente já desta atividade, já que ela é a vice-diretora do Departamento de Assistência Social da Igreja. Nós estivemos enviando essa semana também, mais ou menos, né, na última sexta-feira, mais ou menos 120 quilos de alimentos também para a Igreja Batista Boas Novas de Santa Cruz, para auxiliar os irmãos lá na confecção de bolsas também, de alimentos para a comunidade ali do lote 14, em Santa Cruz, pastor Reinaldo. Pastor Reinaldo teve alta, foi viajar para visitar a mãe dele, que estava internada lá em Taubaté. As atividades da igreja, né, como estou falando, nós temos ainda a questão da geleia missionária, que vamos aqui toda semana estar focando. Os irmãos que quiserem adquirir a geleia podem ligar para a igreja, podem ligar para a irmã Silvane, para solicitar a geleia, que as irmãs estarão fazendo com todo amor, e assim ajudando também o caixa de nosso conselho missionário. A geleia também como óleo, né? O pastor falou semana passada assim, Gilberto, você não explicou que é óleo comum, é óleo comum, pastor, não é óleo ungido não, que a gente aqui não tem essa atividade, é óleo de cozinha usado, que você não vai ter mais utilidade, não jogue na natureza, tá?
o meio ambiente agradece. Então, traga para cá, para a igreja. Nós temos uma botija, o irmão coloca ali na botija, ou nós mesmos colocamos na botija, e esse óleo é vendido ao preço de R$1 o litro para uma empresa que pega aqui regularmente, tá bom? E nós, no mais, é agradecer, né, irmãos? Agradecer aos irmãos que têm realmente sido aí a fonte, né, que Deus tem nos dado para nos abençoar aqui na igreja, através dos seus dízimos, das suas ofertas, das suas contribuições, porque a igreja, ela continua na rua fazendo a sua atividade. O projeto Igreja na Rua, semana que vem, nós vamos mostrar algumas fotos também de uma atividade que eles fizeram essa semana e que são bastante importantes para a igreja ver. Nós estaremos trazendo. Então, fica essa nossa palavra final, né, de agradecimento, porque os irmãos têm sido fiéis, graças a Deus por isso, né? Deus os abençoe rica e poderosamente, ok? Bom almoço para todos, Deus abençoe. O Fernando não está aqui para ficar mexendo comigo, tá? Porque sempre ele mexe comigo, mas hoje ele não está aqui, ele está aqui com o Anderson, mas o Anderson está quietinho ali do lado dele ali, tá bom? Forte abraço a todos. Louvemos a Deus, então, com o hino 562 do Inário para o culto cristão. Jesus, tu reuniste os teus amigos. Vamos ler todos juntos o texto? Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Lucas 22, 15. Jesus, tu reuniste os teus amigos e lhes lavaste os pés com todo amor. E em versos logo após, entre os perigos de um mundo desumano e sem calor, também pediste que este teu exemplo se repetisse em nós e que ao invés de nos fecharmos em teu santo templo, saíssemos lavando outros pés. La 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 ya, la la ya, la la ya, la la ya, la 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 ya, la la ya, la la ya, la la ya. A vida tem estradas poerentas, por isso vem meus pés, ó Deus, lavar, e dá-nos mãos que ajudem na tormentas os que sem Cristo vivem a chorar. Senhor, que os nossos pés assim lavados nas tuas fontes de águas perenais indiquem sempre a cura dos pecados e brilhem sobre os montes mais e mais. La 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 ya, la ya, la 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 la ya. Amém. Vamos fazer a leitura dos aniversariantes da semana. Dia 25, Célia Maria da Silva Peixoto e Edson Cosme dos Santos. Dia 26, Amanda Estevão da Silva Nascimento e Paulo César Alves Pacheco. 28, Sara Gonçalves de Souza Campos, missionária. 29, Cauã de Araújo Ribeiro, criança. 31, Daniela Moraes Peixoto, Jair Timóteo da Silva. Aniversário de casamento, dia 25, Bodas de Oliveira, estão fazendo casal José e Albertina, 34 anos. Dia 30, Bodas de Carbonato, Oséias e Jaleci, 44 anos.
de vida conjugal. Este dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se no jardim. Tudo porque mais um ano de vida o Senhor me deu. Posso ver um novo brilho em seu ser. Muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Para a oração de ação de graças, o irmão Gilberto Nobre. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu milagre, ó Deus. O milagre de nos preservar aqui nesta terra, ó Deus, de nos dar vida e vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador absoluto. Muito obrigado, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu povo, tua igreja, que coopera, Senhor, que, Senhor, levanta oferta, Senhor, para ajudar nas atividades da tua igreja, Senhor, que se preocupa, Senhor, com o próximo, ó Deus. Muito obrigado pela vida dos teus servos, da tua igreja, ó Pai. Abençoe poderosamente o teu povo, ó Deus. Abençoe a tua igreja, Senhor. Dá-nos restante de dia na tua paz. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Nós assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Nesse instante, vamos ouvir os irmãos do coro masculino declarando Hosana.
parar. Quando cremos, temos força para viver. Nossos medos são levados por sua mão. Quando cremos, temos força para viver. Nossos medos são levados por sua mão. Por sua mão. Obrigado, meus irmãos aí. Desejo que Deus abençoe a família e a vida de cada um de vocês, irmãos do coro masculino. Convido a igreja para lermos o texto de proclamação e edificação. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Ouçamos o recado de Deus através do nosso pastor. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no livro dos Salmos, para lermos o Salmo 46. Livro dos Salmos, e vamos fazer a leitura do Salmo 46. Enquanto, irmãos, estávamos na preparação da gravação deste culto para os irmãos, soubemos que na quarta-feira passada, a irmã Lídia, filha da irmã Jandira, a mamãe da irmã Elisângela, teve um mal súbito e precisou ser internada no Hospital Rocha Faria, e a Daniele, que é a filha do irmão Gilmar, também foi internada. Coloquemos esses nomes diante do Senhor para que o Senhor continue a acompanhar nesse momento dificuldades de saúde dessas pessoas. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar, onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Explicam os eruditos, meus amados, que estudam o livro dos Salmos, que nesse Salmo, o versículo 7 era o estribilho desta canção que nós chamamos de Salmos 46, e por ser o estribilho deveria ser cantado 3 vezes, pelo menos por 3 vezes. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E foi baseado nesta afirmação que o Dr. Martim Lutero escreveu o seu famoso hino Castelo Forte. Como neste domingo nós estamos celebrando o dia da Reforma, né, que é no dia 31, mas estamos fazendo então o culto de ação de graças ou em lembrança da Reforma nesse domingo. Nós estamos usando esse salmo porque nesse salmo Lutero encontrou a iluminação para fazer ou compor o hino Castelo Forte. Na antiguidade, um castelo forte sempre era aquele castelo que tinha uma torre segura. Então, quando Lutero compôs esse hino, provavelmente ele estava lembrando do castelo de Wartburg, onde ele foi escondido pelos nobres que o apoiavam para não ser morto. Nós estamos vendo aí a imagem do castelo de Wartburg, onde ele foi escondido durante um bom tempo e para se proteger, não é, da lei que o mandava matar por ordens de Carlos V. Após se manter firme em suas posições contra os desvios da Igreja de Roma no parlamento de Worms, ele foi declarado um proscrito pelo imperador Carlos V. O edito imperial deixava claro que matar Lutero seria um favor que se prestava ao cristianismo e o mesmo ameaçava punir quem desse a Lutero qualquer tipo de abrigo, ou o que comer e o que beber. Tomado por cavaleiros mascarados no meio da floresta, ele foi levado para este castelo, que continua sendo um dos mais importantes monumentos da Alemanha. Foi nesse castelo onde Lutero traduziu o Novo Testamento e parte do Antigo Testamento para o alemão, que ele unificou. Daí ele ser chamado na literatura alemã de o pai do alemão moderno. O castelo tinha e ainda tem uma torre, uma imponente torre que servia para garantir a segurança dos que habitavam aquele castelo. Eu estive nesse castelo quando da minha viagem com a família pelos caminhos da Reforma. Foi nesse castelo, irmãos, numa convenção de alunos universitários protestantes que se juntaram para celebrar os 300 anos da Reforma Protestante, que surgiu a atual bandeira alemã. Foi pensando na torre e no castelo que o escondeu, e mais tarde, cerca de uns 8 anos depois de haver sido lá escondido, então já durante a peste que assolou a Alemanha, que ele, Lutero, compôs o Castelo Forte é nosso Deus. O Deus de Jacó é a expressão que identifica Deus como Deus de Israel e como a igreja hoje, incluindo os judeus que se converteram e os judeus que ainda se convertem a Cristo, fazendo com que juntos, então, sejamos o atual Israel de Deus, o povo de Deus definitivo, nós podemos dizer. E por isso, então, nós podemos fazer estas palavras do Israel do passado, podemos fazer nossas estas palavras,
o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus que se fez gente como a gente em Jesus Cristo é a nossa torre segura. Este salmo tem também a ver com a mensagem do Natal que se aproxima, não é? E que nos desafia nesta pandemia. Afinal, continuamos e continuaremos com ou sem pandemia a proclamarmos a mensagem do Natal que nos lembra que um dos nomes de Jesus Cristo é Emanuel, Deus conosco, Deus com a gente. Contam-nos os que viveram próximos a Lutero que sempre que ele se sentia pressionado, ele chamava as pessoas que estavam próximas e dizia: vamos cantar, irmãos, vamos cantar o Salmo 46. Este é um salmo que declara a nossa confiança em Deus, que é chamado, então, no Antigo Testamento de nosso Salvador. Está escrito lá em Isaías 43, versículo 11, Deus dizendo: fora de mim não há outro Salvador. Por isto, meus amados irmãos em Cristo, Jesus é Deus, pois dele, Jesus, disse o apóstolo Pedro, não há outro nome dado entre os seres humanos pelo qual possamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Não é difícil para nós, por causa de Jesus Cristo, percebermos que esse salmo é um cântico acerca do reino de Cristo, do reino de Deus. Ele nos fala do governo que Cristo tem sobre o mundo, porque o mundo foi criado por ele, Jesus. Lembrando João, quando disse sobre Jesus Cristo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1,3. Então, quando o salmista cantou no versículo 10, dizendo que Deus diz, parem de lutar e fiquem quietos ou sosseguem, saibam que eu sou Deus, que eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Quando o salmista disse isto, transmitindo o que Deus estava falando, usado então pelo Espírito Santo, o salmista, estava pensando em Deus, no Deus que Isaías diz, diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Está lá em Isaías 45, 23. Pelo Espírito Santo, o salmista, sem o saber, estava, no entanto, se referindo, estava falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Sobre aquele de quem disse o apóstolo Paulo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Filipenses 2, 10 e 11. Sobre Jesus Cristo, chamado de o Cordeiro de Deus, em Apocalipse 17, 14, nós temos escrito, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Senhor dos senhores, este é o título de Jesus, título de Deus. Então, seguindo o canto do salmista, nós aprendemos que Deus em Cristo nos diz, parem de lutar, ou fiquem quietos, saibam que eu sou Deus. Eu, e não ser humano algum, é que serei exaltado entre as nações. Eu, e ser humano nenhum, é que serei exaltado na terra. Meus amados e amadas, quando não se tem a noção disto, e os que não se dão a Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto não têm a consciência disto, quando não se tem a noção disto, a consciência disto, os que fazem assim não percebem que às vezes, algumas vezes, e até muitas vezes por si mesmos, estão se punindo, estão cavando a própria ruína ao ignorar a soberania de Deus, o senhorio de Jesus Cristo. E por causa disto, grande parte da humanidade continua permitindo que Satanás seja o príncipe deste mundo. Não o dono, porque dono ele não é, mas com autoridade,
para, através das pessoas que estão indiferentes à soberania de Deus, poder então agir, limitado por Deus, é verdade, mas agindo e fazendo do mundo, com a cooperação dos seres humanos, o que o mundo é, em termos de perversidade, de iniquidade, de deslealdade. O salmista mencionou um rio cujos afluentes alegram a cidade de Deus. Rios normalmente estão associados à vida. Até os rios secos, rios que estão desaparecendo, também estão associados à vida, porque às vezes a vida avisam que a vida está acabando. O rio de Deus é sempre sinônimo de plenitude, de felicidade, de vida, no seu sentido mais amplo. Cremos, ensinamos e confessamos sempre que o amor de Deus é para fluir como um rio em nós, por sua graça. Jesus, Deus conosco, nossa vida, nos fala de fazer jorrar de nós, fontes de água viva para a vida eterna. Jorrar em nós, fontes de água para a vida eterna. Por isso sempre aprendemos e ensinamos que Deus, através de nós, quer abençoar outras pessoas com a sua alegria, pois isto, meus amados, traz consequências definitivas. Por isso nós sempre aprendemos para não esquecer. Aprendemos para não esquecer que pregar sobre este jorrar de água para a vida eterna significa sempre pregar a cruz de Cristo, loucura para uns e pedra de tropeço para outros, desafiando o orgulho humano, e que nesta mensagem da cruz, nesta mensagem, sempre está inserido o desafio de nos submetermos a Ele, Jesus, como manifestação do nosso amor a Ele, pelo que Ele fez por nós e pelo que Ele é para nós. E esta submissão significa a disposição, a determinação de vivermos sempre sob as normas dele, Jesus. Deus está sempre conosco. Ele está conosco em nossas orações. E como esse salmo diz, ele está no lugar sagrado do seu tabernáculo. De certo modo, há um paralelo desse versículo 4, a um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo, com aquilo que está lá em Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. A ênfase na junção desses dois textos está na realidade, então, de que Deus está conosco. Afinal, em Cristo Jesus, nós nos tornamos em morada do Espírito Santo de Deus, nos preparando para o dia quando o tabernáculo de Deus estará com os homens, ou seja, a sua presença estará conosco de forma total e completa. Conquanto ainda não tenhamos a presença de Deus de forma total e completa, pois ainda por causa da nossa humanidade física não conhecemos como vamos um dia conhecê-lo, ao nos tornarmos em santuários do Espírito Santo, por termos recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, nós já sentimos a sua presença em nós e conosco. Deus está conosco. Deus está conosco em nossos cultos, dentro da afirmação de Jesus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei com eles. Mateus 18:20. Mas esta realidade, amados e amadas, a do Senhor Jesus estar conosco, não se aplica somente ao culto, à reunião que acontece em nome de Jesus, mas se aplica a todos os momentos da nossa vida, já que por causa de Jesus Cristo, nós nos tornamos em moradas do Espírito Santo de Deus. E isto tem de nos levar a nos indagarmos a nós mesmos. Se sou morada do Espírito Santo,
com o meu corpo? Com o meu corpo pode a minha boca proferir palavras chulas, blasfemas? Pode o meu corpo se prostituir? Podem minhas mãos se estender para o desonesto, para o violento, para o enganoso? Podem os meus pés caminhar nas veredas das trevas do engano? A verdade é que, tendo recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto, às vezes, algumas vezes e até muitas vezes, nós nos esquecemos de que em Cristo nós fomos separados para abrigar em nós o Espírito de Deus. Mas como pode o Espírito de Deus, como pode o Espírito Santo de Deus habitar numa vida conivente com o pecado, que está pecando e continua convivendo com o pecado? Não pode. E é por isto, meus amados, e é por isto que há crentes vazios do Espírito Santo. Sim, são propriedades do Espírito, porque um dia receberam Jesus Cristo por meio da fé, e isso tem a ver com a graça de Deus. Mas são crentes que, de forma contraditória, não têm a autoridade e nem sentem o consolo do Espírito Santo. São cristãos fracassados, são lâmpadas, mas não são luz, são lâmpadas queimadas. Por outro lado, ser morada do Espírito Santo de Deus não significa que não vamos ter problemas, nem lutas e nem dilemas. O poeta sagrado falou de terra tremendo, dos montes afundando no coração do mar, de estrondo das águas turbulentas e dos montes sendo sacudidos pela sua fúria. Amados, eis a descrição da vida. A descrição da vida para os que não temem, mas a descrição da vida também para os que temem a Deus. O Senhor Jesus, como ser humano, sempre esteve cheio do Espírito Santo, mas no Getsemane ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Marcos 14, 34. Quantas vezes, não é? Quantas vezes eu e você nos sentimos assim, tristes até a morte. Mas o Senhor Jesus sabe o que é isto. Por isto, nele, por causa dele, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E, meus amados, isto faz toda a diferença. Como diz o salmista, Deus se preocupa com as guerras, com o mal entendido entre as nações. E aí também Deus se preocupa com a guerra entre as raças, com a guerra entre as classes. Falando do controle que Deus tem sobre a história, o salmista diz que Deus é quem dá fim às guerras. E quando se faz necessário, ele o faz de forma contundente. Daí o salmista ter dito: quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Com certeza, meus amados, quando nós trabalhamos pela reconciliação, seja em que nível for, o amor de Deus em nós flui, e Deus é exaltado onde quer que nós nos deixemos usar como reconciliadores em nome dele. Bem-aventurados pacificadores. Pacificador, reconciliador são sinônimos. Somos reconciliadores ou somos provocadores? John Wallenmott, Prêmio Nobel da Paz de 1946, foi um pregador metodista, professor de escola dominical, escritor de livros devocionais, fundador da Associação Cristã de Moços, mas um homem profundamente envolvido com a paz entre as nações. Ao ser escolhido, irmãos, para receber o Prêmio Nobel da Paz, a justificação para que ele recebesse o prêmio foi esta: ele é o homem mais útil do mundo. Que título melhor, irmãos? Que título melhor pode haver, pode ser dado a uma pessoa que se diz seguidora do príncipe da paz, do que este? Ele é o homem, ou ele é a mulher mais útil
do mundo, mais útil do bairro, mais útil da igreja, mais útil do lar, dentro das nossas casas, nas nossas igrejas, na nossa igreja aqui, em Parque São Basílio, no bairro, no país, na terra. Somos chamados, amados, para sermos reconciliadores. Vivamos como tais, para que Deus não tenha de interferir em nossos conflitos pessoais, despedaçando lanças e destruindo escudos com fogo. Porque quando Deus faz isso, irmãos, isto pressupõe o peso da sua mão. É sempre preferível que o seu Santo Espírito possa usar a nossa mensagem de reconciliação. Está bem que a minha e que a sua mensagem de reconciliação não possa alcançar as altas esferas do governo, não possa reconciliar o Azerbaijão e a Armênia, que guerreiam por causa de Nagorno-Karabakh há décadas, não pode alcançar Brasília mais, mas pode alcançar os lares da nossa igreja, pode alcançar famílias que estão em conflitos, esposos, esposas, irmãos, irmãs, pais e filhos. Pode alcançar membros da igreja zangados uns com os outros, de mal uns com os outros. E meus amados e amadas, se como avisa Tiago, uma pequena fagulha incendeia um grande bosque, que o digam as nossas terras, né, sendo queimadas, então pequenas manifestações pela reconciliação podem também ter um grande alcance. Reconciliados com Deus em Cristo Jesus, reconciliemo-nos uns com os outros. Nos tempos da Guerra de Secessão americana, quando Abraham Lincoln era o presidente dos Estados Unidos, havia um político que nutria um grande ódio pelo presidente e não escondia isto. Ele chamava Lincoln de aquele camponês idiota, aquele varapau feio, desengonçado e aquele canalha. E todos ficavam perplexos, porque o presidente nunca respondia a este político, ele nunca revidava. Ao contrário, sempre que falava sobre este homem, ele dizia, ele é um grande patriota. Um dia chegou ao gabinete desse político anti-Lincoln um mensageiro do presidente com uma carta oficial. O presidente Abraham Lincoln estava convidando este homem para ser o seu ministro da Defesa. O homem ficou transtornado, irado até o mais profundo do ser, e disse para quem quisesse ouvir, este canalha debochado, tem coragem de fazer isso comigo, ele vai ver uma coisa. Decidido, o político raivoso partiu para falar com o presidente, com a carta do presidente na mão, porque ele sabia que com a carta do presidente na mão ninguém podia impedir de entrar gabinete adentro, e foi o que ele fez. Com aquela carta em riste, ele entrou gabinete adentro, e sem meio termos foi logo dizendo para o presidente, o que é que você pretende com esse convite, seu patife? Você foi longe demais. Sereno, como normalmente ele era, Lincoln fez com a mão ao exaltado político para que se sentasse e disse, olha, eu pretendo que o senhor realmente seja o meu ministro da Defesa. Primeiramente, porque não existe nos Estados Unidos ninguém com maior capacidade para dirigir ou exercer esta posição do que o senhor. Ninguém. E por isso eu preciso do senhor. E também porque aí eu vou ter a oportunidade de lhe mostrar que eu sou mesmo esse camponês idiota, que eu sou mesmo esse varapau feio e desengonçado, mas eu não sou um canalha. Eu sou um homem que sofre por este país como o senhor também sofre. Por favor, aceite o meu convite. Eu preciso do senhor. Sem ter o que dizer, irmãos, o político, mesmo confuso, aceitou o convite e se tornou no ministro da Defesa de Abraham Lincoln. Quando Lincoln foi assassinado, sem conseguir terminar o discurso, por causa das lágrimas, esse político apenas disse, só quem viveu com este homem,
como eu vivi, pode compreender quão gigante, quão belo ele foi em termos morais, em termos de lealdade, em termos de dignidade, em termos de simplicidade. Um homem movido de profunda misericórdia, que, por incrível que pareça, me amava e confiava em mim. Que tal, irmãos, pedirmos desculpas por aquelas palavras duras, mas sem ternura? Que tal apagarmos aquele recado mal criado no Facebook, no Instagram, no e-mail? Isto fará um bem enorme a todos, a partir de nós que demos o recado. Até onde estamos dispostos a nos amarmos como crentes em Cristo? Até onde estamos dispostos a nos sacrificar pela unidade da igreja? Até onde estamos dispostos a sermos generosos em termos de dinheiro e de tempo para servir? Até onde podemos chegar dispostos a, em nome do Senhor Jesus, a servir não só as pessoas que nós consideramos, pelas atitudes que têm, como pessoas respeitosas e positivas, que nós temos como pessoas decentes e que aí precisamos mesmo servi-las no amor de Deus, mas até onde estamos dispostos também a servir aquelas pessoas que não são as pessoas certinhas, mas são pessoas necessitadas, são pessoas que nós não achamos atraentes, até onde estamos dispostos a entender que também devemos e podemos servi-las. Tenhamos certeza, irmãos, mas há de ser a soma disto, nos deixarmos encher pelo Espírito e assim enfrentarmos as vicissitudes, as diversidades da vida, sabendo que não vamos estar sozinhos. E ao nos deixarmos usar como reconciliadores, aonde formos chamados para agir como tais, isso nos fará tão bem a nossa alma e nos dará condições de repetir sempre, do fundo da alma, com convicção, que realmente é verdade. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura para sempre. Não foi à toa que Lutero usou este salmo para escrever: Castelo forte é nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos então, irmãos, participar da nossa declaração final e também a bênção de despedida, de recessional desse culto. Mas antes eu convido a igreja para que fique de pé e cantemos juntos: Castelo forte é nosso Deus. Deus é a minha rocha firme, o meu refúgio. Salmo 62, 7. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que vem
Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Se que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Que tenhamos, irmãos, neste domingo, e por toda a nossa vida, o nosso Deus como nosso castelo forte, a nossa torre bem segura. Que Deus os abençoe e leiamos todos então a declaração final, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 20. Ah